Feliz ano novo para todo mundo. Hoje é dia primeiro dia do ano, e nós temos que conversar sobre muita coisa, porque esse ano Deus tem muitas bênçãos para sua vida, mas nós temos que estar no lugar certo da promessa. E melhor do que falar sobre promessa é falar também sobre relacionamento. Então, se você se interessou por esse vídeo, continua que nós já vamos prosseguir. Como vocês já viram no título do vídeo, hoje nós vamos falar a respeito de relacionamento. Se você está namorando com uma pessoa que você não tem intenção de casar, eu acredito que você já até ouviu esse ditado que diz assim: você está namorando ou você está com a mulher de outra pessoa ou com o homem de outra pessoa, porque nós fomos criados para se unir. E quando nós nos unimos, procriar, avançar, desde que Deus criou o mundo, lá em Gênesis, que Ele criou a primeira família, Adão e Eva, Ele criou com este objetivo: vocês têm que frutificar, vocês têm que ser prósperos, eu coloquei vocês aqui na terra para dominar ela, então cresçam e multipliquem. Então, esta matemática, ela não mudou. Ela permanece até os dias de hoje. O plano que Deus estabeleceu para a família, o plano que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher, ela permanece. Só que o que acontece? Com o passar dos anos, muitas coisas foram mudando. E claro, Satanás, ele sempre tem que estar se infiltrando no meio das coisas de Deus, que aquilo que era para ser bom se torne ruim. Então, no tempo que nós estamos vivendo, nós nunca tínhamos visto tanta separação, tantos problemas com o casamento, tantos problemas conjugais. Por quê? Porque as pessoas que estão do lado de fora, elas dizem: eu não quero nem entrar nisso, porque isso é um problema para mim. Mas Deus nunca cria nada errado. Tudo que Deus fez é perfeito. Mas se você deseja estar em um relacionamento onde você possa desfrutar da presença do Senhor, onde você possa desfrutar de uma vida a dois, feliz, alegre, com a presença do Senhor, eu quero dizer para você que você tem que ter uma vida, primeiro, de santificação. Primeiro você tem que se santificar ao Senhor. Eu vejo pessoas que saem de um relacionamento e já estão em outro relacionamento e elas não dão nem tempo de amadurecerem, de crescerem, de se conhecerem em Deus. Existem pessoas que estão nessa carência, na geração que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que é uma das gerações mais carentes, mais dependentes. Elas querem ter alguém ali do lado. Nós vemos pessoas fazendo loucuras para estarem uma do lado das outras, e por essa carência, papéis têm sido investidos, posicionamentos que os homens tinham que tomar, nós estamos vendo mulheres tomando, e por muitas vezes esses posicionamentos estarem invertidos, as coisas vão dar errado. E outra coisa, o que começa errado não tem como dar certo. Se você inicia um relacionamento onde não tem a bênção dos seus pais, onde não tem a bênção dos seus líderes, onde a sua família não diz assim: nós abençoamos você, aquele relacionamento, uma hora ou outra vai fracassar. Porque, gente, não existe nada mais poderoso do que a bênção dos nossos líderes, daquelas pessoas que estão acima de nós. E depois a gente pode fazer um vídeo falando sobre a bênção de uma liderança, mas hoje o foco é relacionamento a dois. Eu quero te dizer algo para você, e essa conversa vai ficar mais profunda, e eu espero que você tenha maturidade para escutar o que eu vou dizer aqui. Se você está namorando com uma pessoa que você já sabe que ela não é pra você, que você não tem certeza que quer casar com ela, se você vive saindo de um relacionamento e entrando em outro relacionamento, mesmo estando na igreja, talvez você não tenha a união de corpos, mas está ali junto, beijando, saindo, você sabia que você também está em prostituição? Porque prostituição é quando nós pegamos a mulher ou o homem e estamos em um relacionamento que não é nosso. É por isso que nós temos que ter muito zelo quando nós se unimos a uma pessoa. Nós temos que saber se aquela pessoa de fato é a pessoa que Deus separou para nós. Eu vejo pessoas falando assim: que Deus ele não arruma casamento para ninguém, que Deus deixou cada um escolher quem quer. Gente, não é assim. Claro que não é assim. Quando Deus cria Adão, a Bíblia vai ser muito clara que logo em seguida Deus formou Eva e trouxe Adão. Existe uma pessoa específica para você que vai concluir o propósito que Deus colocou sobre a sua vida. Quando nós nos unimos às pessoas que Deus não escolheu para estar conosco, isso vai ter atraso de propósito. Isso não vai fazer com que nós venhamos avançar no reino de Deus. Isso vai trazer que a sua fé esteja fria, que a sua vida espiritual esteja fria, ou seja, vai estancar. E quantos homens de Deus estão com Dalilas, estão se deitando com Dalilas? Existem pessoas que estão simplesmente se envolvendo por desejos carnais. Eu quero te dar outro conselho aqui. Se você se envolve com alguém por um desejo carnal, você também vai se separar dessa pessoa por um desejo carnal?
Por que nós temos visto tantas traições, tantas separações? Você sabe por quê? Pelo simples fato que as pessoas elas não estão se unindo por um propósito, elas estão se unindo por conta de um desejo carnal. E é por isso que o apóstolo Paulo disse para que nós tivéssemos uma vida no Espírito. Porque quando nós temos uma vida no Espírito, nós não estamos focados em agradar a nós mesmos, mas nós estamos focados em agradar a Deus. Se o seu coração está focado em você mesmo, você não está apto para escolher alguém. Outro conselho que eu posso dar para você, você que é mulher, você precisa saber que o homem que você está se envolvendo, ele tem capacidade de sustentar você, sustentar uma casa, ele tem força, ele tem vontade de trabalho, ele é alguém que honra a Deus. Existem muitas pessoas e muitas mulheres que estão com os papéis invertidos pelo simples fato que elas não se posicionaram no início. Você sabia que o namoro não é para você se beijar, o namoro é para você se conhecer? Vocês nunca pararam para pensar porque o pastor, o padre, quem estiver casando, tem aquela famosa frase que diz assim: agora pode beijar a noiva. Agora pode beijar a noiva. Vocês estão entendendo? Agora no altar, agora que vocês estão aqui, vocês podem se beijar. Gente, o beijo, ele é tão importante quanto a consumação do casamento, que é a união de corpos, porque tudo começa ali. Então, às vezes as pessoas estão num relacionamento de namoro, se beijando, e o que acontece? Não tem tempo para se conhecer, elas simplesmente estão unidas carnalmente. Mas na hora que o problema acontecer na sua casa, o beijo não vai resolver. Na hora que o problema entrar na sua família, o beijo não vai resolver. O que vai resolver é a maturidade que você tem, é o relacionamento com Deus que você tem. Porque se você não tiver isso muito claro na sua vida, na primeira briga você vai querer voltar para casa da sua mãe, você vai querer se separar. E é por isso que o índice de separação está tão grande nos dias de hoje, porque as pessoas não têm maturidade para se posicionar no início. Elas estão tão carentes, desejando tanto aquilo, que elas se entregam completamente. E o casamento é um lugar de entrega, o namoro não é um lugar de entrega. Vocês têm que acordar para isso. Eu sei que parece assim meio surreal, nessa geração nós estávamos falando sobre isso, mas é por isso que nós estamos vendo, agora, porque as pessoas não estão se posicionando mais. Nós vemos como os antigos tinham casamentos de 20, 30 anos, 60 anos junto. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas eles não eram felizes, eu estou em busca da minha felicidade. Eu quero te dizer uma coisa: separar não é projeto de Deus. Separar não é projeto de Deus. Deus não criou o homem para se separar da mulher. Esse nunca foi o objetivo de Deus. Gente, leva a mente de vocês a pensar um pouquinho na Bíblia. Quando Adão e Eva pecaram, eles são expulsos do jardim. Você não vê Adão conversando com Eva falando assim: olha, nós vamos se separar porque você fez algo muito errado, arruinou a minha vida, me separou de Deus. Não, aquilo não era uma opção para Adão. Deus tinha colocado na mão de Adão Eva. Você que é homem, você tem que entender essa responsabilidade. Quando Deus entrega para você uma mulher, Ele está entregando para você algo muito precioso. Então é sua responsabilidade cuidar daquilo, cultivar aquilo. O primeiro desejo que o homem tem que ter não é de namorar, não é de casar. O primeiro desejo que o homem tem que ter é de trabalhar. Não, eu quero uma mulher na minha vida, eu quero construir uma casa, eu quero ter crianças, eu quero ter uma família. Então prepare-se, estude. Eu sempre escutei uma frase da minha mãe que dizia assim: o amor ele não enche barriga. E isso é uma grande verdade. Aí você diz assim pra mim: não, o amor ele é suficiente. Mas eu quero dizer pra você que você sabia que um dos índices mais altos de separação é por conta das finanças? Porque na hora que você tiver fome, o amor ele não vai te encher. Você tá entendendo? Na hora que você estiver ali com o seu filho doente, na hora que você estiver tendo que resolver alguma situação, você não vai estar preparado financeiramente para arcar com aquilo. Porque quando Deus diz que o homem ele deve cuidar da mulher, não é só cuidar financeiramente, ele deve estar do lado dela, ele deve acompanhar ela. E é por isso que você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Deus vai ensinar você a ser homem, Deus vai ensinar você a ser mulher, Deus vai ensinar você a se portar, Deus vai ensinar você a conversar. Porque quando você pensar em separar, ou quando você pensar em tratar mal esse homem, essa mulher que Deus colocou na sua vida, você vai lembrar que foi Deus que colocou ele ali. Então você vai dizer assim: Deus, o que está acontecendo? O que eu tenho que fazer com esse homem? Deus, o que eu tenho que fazer com essa mulher? Como é que eu tenho que me posicionar? Porque são duas cabeças diferentes, foram duas criações diferentes. Então é normal que vocês vão ter
contritos, vocês vão estar ali, se batendo de frente de vez em quando, mas vocês têm que dizer assim, não é uma opção de separação. Eu tô unido aqui por causa de um propósito. Se eu me separar daqui, eu arruino todo o propósito que Deus confiou na minha mão, que Deus confiou na minha vida. Por isso é importante você se guardar para o seu casamento. Por isso é tão importante você manter a sua vida de santidade diante do Senhor. Porque não está falando sobre alguém físico, está falando sobre Ele. Sobre Ele. O casamento se trata da união de Deus com a igreja. Deus deixou para mostrar pra gente o que é viver em família. Nós não estamos aqui para refletir a família deste mundo. Nós estamos aqui para refletir a família do céu. E isso aqui é uma conversa séria que nós temos que ter para todo este ano de 2025. Você está com a meta de casar este ano, ok? Então você vai fazer ali, uma listinha de coisas que você tem que melhorar. Ah, eu sou muito agressiva, eu sou muito explosiva, eu não consigo ser paciente. Então vamos lá. Você vai colocar coisas que você tem que melhorar. E talvez você não saiba de coisas que você tem que melhorar. Então você vai conversar com Deus, você vai dizer para Deus, Senhor, me ajuda? Me mostra o que eu tenho que melhorar. Eu quero orar sobre isso, eu quero ser transformada nessa área, porque eu não quero também defraudar o projeto, eu não quero defraudar o presente que o Senhor vai me dar nas minhas mãos. E você que é homem, faça a mesma coisa. Peça para Deus, Senhor, me ajuda a ser carinhoso, me ajuda a ser romântico, me ajuda a ser fiel. Porque quantos problemas nós também temos enfrentado com a questão traição? A traição é um dos índices assim, mais alto, parece que está comum trair, mas no meio do povo de Deus isso não pode se tornar comum. Vocês precisam entender que quando vocês estão traindo alguém, vocês não estão traindo aquela pessoa em si, vocês estão traindo a Deus, a confiança que Ele colocou sobre você. Não adianta você chorar agora, eu tô num casamento mal, bem que a minha mãe avisou, bem que a minha mãe me falou. Gente, eu vejo muitas pessoas que chegaram numa fase da sua vida que querem agora jogar tudo pro ar, quando todo mundo, antes de tudo acontecer, falou, não se meta, não entre nesse lugar, essa pessoa não é pra você. Às vezes, não é nem que a pessoa é ruim, não é nem que a pessoa é uma má pessoa, às vezes, ela simplesmente não é pra você. Você consegue ter essa maturidade de entender que às vezes você tá com uma pessoa que é de outra pessoa. Aí você reclama que ela é isso, que ela é aquilo, que parece que ela não entende, que parece que vocês não conseguem se bater. Por isso que eu falei pra vocês, não foque só no beijo, não foque só na união de corpos. Foque no relacionamento do dia a dia. Foque naquilo que você tem que viver a realidade. Vocês não vão viver o dia todo se beijando. Existe algo afora disso. Vocês vão ter que ter uma decisão tomar quando vocês tiverem filho. Vocês vão ter que ter decisões na hora de comprar as coisas. Vocês vão ter que ter decisões na hora das finanças. E isso vai requerer de você maturidade. Isso vai ter que requerer de você um preparo. Mas as pessoas só querem entrar simplesmente no casamento e de paraquedas e vamos ver o que vai dar aqui. Não é o que vamos ver o que vai dar aqui. Você tem que entrar em um casamento sabendo que aquilo é um propósito de Deus e que você não vai burlar, que você não vai quebrar aliança com o Senhor, que você não vai trair, que você não está disposto a sair daquele barco. Pelo contrário, você está entrando e está disposto a ir até o final. Então, se você vai casar este ano, se você quer iniciar um namoro, se você quer oficializar algo, primeiro pergunte para Deus. Depois que você conversar com Deus, pergunte para os seus pais, para os seus líderes. Por mais que seja difícil dizer não, uma coisa que eu sempre ouvi da minha mãe, é melhor você chorar um momento, uma semana, uma hora, do que chorar toda uma vida. E se você está assistindo esse vídeo e você diz assim para mim, eu já estou em um casamento, eu não estou feliz nele. Ore, peça ao Senhor, Senhor, eu quero desfrutar do casamento que o Senhor tem pra mim. Me perdoa quando eu burlei algumas regras. Me perdoa quando eu fiz o que não era pra mim fazer, quando eu gritei dentro da minha casa. O seu lar tem que ser um pedaço do céu. O seu lar tem que ser um ambiente onde as pessoas desejam estar, onde os seus filhos, ao saírem da escola, ao sair da casa dos seus amigos, desejam voltar para casa. Você consegue entender? Levante a sua mão sobre a sua casa hoje e comece a declarar um lugar de bênção, um lugar de paz. Que seja você a primeira a promover a paz. Que da sua boca saia palavras de favor. Que você seja uma pessoa leve, uma pessoa fácil de se conversar. Existem pessoas que têm medo de conversar com você. Talvez ninguém teve coragem de dizer isso pra você, mas eu tenho que te dizer. Existem pessoas que não têm coragem de dizer as coisas pra você porque você explode. Elas até pensam em falar, mas pensam que você não está pronto para ouvir. Então,
recalcule as suas metas. Faça uma aliança com o Senhor. Talvez você tenha entristecido o Espírito Santo aí dentro da sua casa, porque você tem colocado metas, você tem colocado padrões que não vêm do céu. Então, se você deseja fazer uma nova aliança com o Senhor, você que é jovem, você que é casado, você que está me assistindo, deseja fazer essa aliança com o Senhor, quero convidar você para orar. E coloque o Senhor no centro de tudo. Se Deus disse não, respeite o não de Deus, não questione. Quando Deus te diz não, Deus está dizendo para você, um dia você vai me agradecer. Sabe quando a gente é criança e sua mãe não dá aquilo que você quer? E ela diz, um dia você vai me agradecer? Então, um dia você vai dizer, Senhor, obrigado. Eu não entendi naquele dia, foi ruim, doeu, mas hoje eu entendo que o Senhor estava reservando para mim. Então, se você consegue ter esse lugar de obediência e de humildade, você vai desfrutar de uma vida a dois muito, muito feliz. Espere no Senhor, confie nele. Não se importe com quem está casando, com quem deixou de casar. Se alegre-se pelas pessoas que se casaram, mas entenda que você tem algo que é maior, tem um propósito que é maior e que Deus conta com você neste tempo. Amém? Então ore comigo, feche seus olhos. Pai, nós queremos neste momento te pedir perdão quando falhamos, erramos, te confessamos, Senhor, como nosso único e suficiente Salvador. Tu és o nosso Deus, a nossa força. Pai, entre nossos corações, entre nossos lares e nos ajuda, Pai, a nos relacionar e, Pai, produzir frutos que o Senhor possa se agradar. Senhor, perdoa cada pessoa que falhou contigo, escreve o nome deles, Pai, e faz dele novas criaturas, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe, tenha um feliz 2025 e que este vídeo possa ser de bênção. Se você sentir desejo, compartilhe com outras pessoas, para que a gente também possa crescer e ser edificado através da palavra do Senhor e à luz da Bíblia. Que Deus abençoe, nos vemos em breve.